Olá, amigos do Ninho do Canário. Hoje nós vamos falar sobre criação de canários. É correto? É imoral? Porque há muitos que criticam os criadores de canários. Alguns dizem assim: solta o bichinho, tadinho, tá preso aí. Deixa ele ser livre, deixa ele voar. Ah, eu sou totalmente contra. Animal tem que estar na natureza. Liberdade a todos os animais presos, agora! Olha, essas frases são frequentes de pessoas que não conhecem a história dos canários. Nós vamos colocar aqui 15 questões sobre criar canários. Certo ou errado? Moral ou imoral? Mas, primeiramente, é bom lembrar que os canários têm a sua origem nas Ilhas Canárias, lá na África, perto de Marrocos. E essa história começa lá mais ou menos em 1478, os Serenos Canários. Desse canário original surgiram todas as demais raças de canários. Nós temos raças de canto, algumas, temos centenas de raças de cor e temos raças de porte, dezenas de raças de porte de canários, todos oriundos daquele canário original lá das Ilhas Canárias. Primeira razão, primeiro motivo, primeira questão: os canários só existem porque há criadores. Esquece aquele canário lá das Ilhas Canárias. Aquele canário está lá. Certamente há não sei quantos, mas deve haver muitos exemplares ainda lá na natureza. Mas esses canários que nós vemos aqui no Brasil, que chamamos de canários belga, canário do reino, canários de porte, canários de canto, canários de cor, esses canários só existem porque há criadores que os criam. Se os criadores não os criassem, eles não existiriam. Existe na natureza um bulldog francês, um shih tzu, um poodle, um gato angorá por aí? Não existe. É porque criadores passaram a criá-los. De um original, de um cão lá selvagem, de um felino lá, surgiram outras raças assim também. Canários só existem porque há criadores. Número 2, eles não foram capturados na natureza. Lá, originalmente, lá em 1478, os espanhóis, eles tiraram alguns exemplares da natureza e depois foram surgindo cruzamentos, mutações e desenvolvimentos até surgirem as raças que nós temos hoje. Mas atualmente, e depois de muitos anos para cá, nunca mais, de lá para cá, né, nunca mais esses canários foram tirados da natureza. Eles não são tirados da natureza. Esse que você vende aí, que você vê aí numa pet shop sendo vendido, numa agropecuária, ou em exposições de associações de criadores de canários, ou na casa de um amigo seu ali cantando belamente, não foram capturados na natureza, não são capturados na natureza. Esses canários que nós vemos por aí não foram e não são capturados na natureza. Número 3. Se eles fossem soltos, morreriam no mesmo dia. Talvez durasse um dia, não mais que isso. Não muito mais que isso. De vez em quando escapa um canário da gente e eu saio correndo, principalmente quando eu moro num apartamento, quando escapa um, eu saio correndo atrás do canário. Por quê? Porque eu não quero que ele morra. Na natureza, se soltos, morreriam imediatamente. Não sabem se alimentar, não têm mais o instinto de ir atrás de grãos no mato. Um gato os pegaria porque eles não sabem voar. Eles voam um pouquinho, já sentam, cansam. Um cachorro, algum outro animal, uma cobra, uma serpente, morreriam de frio à noite, morreriam de fome e morreriam de sede. Morreriam rapidamente. Se fossem soltos, morreriam no mesmo dia. E se fossem soltos e não morressem, o que aconteceria? Aí tem outro problema. Se fossem soltos e sobrevivessem, haveria um impacto negativo na fauna onde eles fossem inseridos. Por exemplo, aqui no Brasil, se todos eles fossem soltos, eles impactariam a fauna. Haveria um desequilíbrio no meio ambiente.
E em qualquer outro lugar, na Europa, na África e mesmo lá nas Ilhas Canárias. Se esses canários domésticos fossem soltos lá nas Ilhas Canárias, eles iriam impactar negativamente aquela fauna. Porque lá tem o canário serenos canários lá, que vive lá, assim como temos aqui no nosso país o canário terra, né? Que vive lá da sua forma original, nativa. Agora imagine raças no meio de uma fauna, raças que não são dali e não são de lugar nenhum, de país nenhum, porque elas surgiram pela atuação do homem, pela mão do homem. Muito bem. 6. Eles estão soltos dentro de um espaço próprio para eles. Não estão presos, estão soltos dentro de um espaço próprio para eles. Assim como o seu gatinho, assim como o seu cãozinho está solto dentro de um espaço próprio para eles. Certamente ele gostaria de correr, se aventurar pelo mundo afora, mas não pode. Está lá o gatinho no apartamento ali olhando para fora. É um animal doméstico. É verdade que quanto maior esse espaço, melhor. Por que você não solta o seu cão ou o gato de apartamento pelas ruas para que escolha o seu próprio caminho? Ou os seus peixes de aquário no rio da cidade? Não daria certo, não funcionaria, né? Eles são de estimação, não é? O seu peixe, o seu cão, o seu gato, nossos canários também. Morreriam? Nossos canários também morreriam se fossem soltos. O seu cão não ia saber se alimentar aí pelas ruas, salvo esses cães vira-latas, né? Que têm um instinto diferente. Mas esses de raça, os gatos de raça, não daria certo. Número 9. A maioria dos que criticam os criadores de canários comem frango, derivados, coelho, boi, ovelhas, patos, marrecos, peixe, etc. E todos criados para a corte, para a morte. E dias atrás, viajando de São Paulo para Brasília, eu pude ver um caminhão com caixas de frango. Deu dó de ver. Em cada caixa eram não sei quantos frangos, não deu para contar, não dava nem para ver onde começava um e terminava outro. Sufocados dentro daquelas caixas. Indo para onde? Para a morte. Nasceram, não chegam a viver nem 2 meses. 40 dias, 45, 50, são abatidos. E naquele caminhão, sem lona, sem proteção nenhuma, ao sabor do vento, do frio, indo para a morte. O que diria o dono de um gato persa, se ele pedir, o que diria um dono de um gato persa, né? Se lhe pedissem que o soltasse na selva amazônica a fim de sobreviver, no meio da selva, na natureza, né? Entre os predadores, no meio dos predadores. O que diria o dono desse gato? Diria que a gente estaria louco, né? O que diria o dono de um bulldog francês se lhe pedissem que o soltasse na mata a fim de sobreviver em meio aos predadores? Ficaria bravo conosco, criadores de canários. Imagine soltar um Norwich, um frisado parisiense, um Gloucester, um canário com fator vermelho ou qualquer outro canário de cor, de canto, de porte. Quem imagina tal cena está no alto da sua ou de sua ignorância quanto à criação de canários. Número 13. Criadores de canários não são contrabandistas, não são imorais, ladrões da fauna, não são destruidores da natureza, não são insensíveis ou egoístas sem coração. Mesmo porque Deus se desagrada dos que destroem a terra e a natureza, diz Apocalipse 11, verso 18. Criadores são criadores. Criadores. Parabéns por você ser um criador de canários. Parabéns por você não agredir a natureza. Parabéns por você não ser um contrabandista. Parabéns por você fazer surgir, pela sua dedicação e talento, criaturas tão encantadoras, os canários. Um abraço e se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal e também bate ali no sininho para você receber notificações dos próximos vídeos. Visite também o blog ninhodocanário.blogspot.com. Abraço, até um próximo vídeo.